Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com os senhores? Né? Eu trouxe aqui um outro corte sobre a questão do Rio de Janeiro, porque eu acho que tem que ser amplamente debatido, né? E o que acontece? É um corte do Rodrigo Pimentel, ele foi em vários podcasts falar sobre as operações no Rio, e eu peguei um corte dele aqui no Flow, onde ele solta o verbo e supostamente expõe a mídia. Vale lembrar que ele é um cara que anda bem colado com o bolsonarismo, né? O discurso dele se alinha muito com o discurso bolsonarista, né? E vamos ver o que ele vai supostamente expor aqui, né? Vamos lá. Ô, Pimentel, bom, a gente tava falando aqui sobre que a operação se morreu uma porrada de gente, mas eu tava vendo e eu fiquei esperando, porque quando foi no dia, na terça-feira, coincidiu da gente ter um Flow News no dia e já tava convidado o professor Marco Antônio Viana há muito tempo, mas a gente não tinha as informações consolidadas, né? Até aquele dia ali a gente tinha um número de mortes que no dia seguinte muda muito, com as pessoas retirando os corpos da mata e tudo mais. E eu fiquei esperando para ver assim, cara, vamos ver se vai sair alguma matéria com, especialmente com esses corpos da mata e tudo mais, que se tivesse ali, na minha opinião, não sei, tá? Mas me parece que se tivesse uma pessoa ali absolutamente inocente naqueles corpos encontrados na mata, eu suponho que ia ter matéria pra tudo quanto é lado agora falando que, pô, olha, esse cara aqui, ele não tem nenhum antecedente criminal, esse maluco aqui, ele... Mas, de novo, não sei. Me parece que se fosse o caso, ia ter uma comoção muito maior nesse sentido. A gente chegou a viralizar o vídeo de uma mulher falando do sobrinho dela, do Iago. Iago... Os caras chamam de outro nome, é um do cabelo Sim, vermelho. sim, sim, sim. É. Dizendo que ele, pô, era inocente, não sei o quê. Mas eu vi uma porrada também de coisa dele com arma, com. Sim, envolvido. Não era inocente, Não cara. era inocente. Quem correu pra mata é porque estava fugindo de uma ação policial. Era um martelo e bigorna. O colega do BOP utilizou um termo, perdão, o comandante da polícia utilizou o muro do BOP. Mas nada mais do que uma tática de guerra. Antes, bom dia a todos, né? Uma tática de guerra primitiva, que é martelo e bigorna. É você usar duas forças para cercar, forçar que a força oponente se dirija ao martelo, né? E, basicamente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa situação bem difícil, bem heróica, porque a Polícia Civil, ela entrava... Cara, aí já começa pra mim o problema, né? Você vê como que ele constrói a narrativa, né? Heróica. Calma aí, Pimentel, não é heróica. Uma ação que não cumpre os mandados de prisão, uma ação que só traz um monte de corpos, uma ação que não traz novas informações, né? Que não traz novos conhecimentos de como está operando o crime organizado. Uma operação que só mata, ela não é eficiente. É a mesma coisa, por exemplo, se pegar lá na Ucrânia, a Rússia pegar, matar um monte de gente, mas não dominar território, não fazer nada, é só para matar os outros. Era o que, por exemplo, o batalhão de Azov fazia no Donbass, era só para matar a galera. Esse tipo de ação não acrescenta em nada o combate à criminalidade. Por que eu falo isso? Gente, quando você vai fazer esse tipo de operação, mortos não trazem informações, morto não fala. O que acontece? O que é uma operação dessa bem sucedida? Você vai lá, você prende os caras e extrai informação dessa galera. Isso é uma operação bem sucedida. Por quê? Ela não só vai prender e vai levar à justiça aqueles indivíduos que cometeram crime, independente do caráter do crime que eles tenham cometido, assim como você vai ter uma compreensão maior sobre como funciona a criminalidade. E o que matou de vagabundo, usando a terminologia deles, o que eles mataram de vagabundo, no outro dia eles repõem, gente. Eles não pegaram nenhum chefão do tráfico. Pouco tempo atrás, viralizou uma imagem do chefão do Comando Vermelho saindo da cadeia pela porta da frente, cumprimentando o secretário de Segurança. O Cláudio Castro, com fotos com TH Joias. Gente, esse tipo de operação não traz nada. É só para matar. E ela não podia responder ao tiro, porque se os policiais civis atirassem, eles acertavam os policiais do BOP na mata. Aham. E os bandidos correndo para a direção dos policiais do BOP. Os policiais do BOP iriam confrontar
200, 300 ou 400 bandidos. Numa área de Mata Atlântica muito fechada, você não consegue colocar 200 policiais em linha, é muito complicado. Uma área de pouca visibilidade. Essa operação começou, o sol não tinha nascido. Então, é sobre isso, Igor. Que bom que você dá a oportunidade. É sobre isso que as pessoas precisam entender. Primeiramente, não é uma ação policial. É uma ação que em qualquer lugar do mundo seria classificado como conflito armado não internacional. Caracterizado pela ocupação territorial por mais de 2 décadas, pelo enfrentamento das forças de segurança do Estado Democrático, pela usurpação do Estado de Direito no local e pela quantidade de armamento que estabelece uma capacidade de combate de média intensidade. Tá. Em nenhum dia... Gente, e aí tá aqui, e outra questão, olha, fala do armamento, eu acho importante trazer isso aqui, porque é o seguinte, ele fala do armamento, correto? O que você vai pensar quando você vai pegar a questão do armamento, né? Gente, eles apreenderam não sei quantos fuzis. Vocês já viram o tamanho de um rifle de assalto? Enorme, pesado. Aquilo é para ação tática. Você pega as imagens das armas que foram apreendidas no alemão, são armas fabricadas na Bélgica, fabricadas na Suíça, em Israel, nos Estados Unidos, na Rússia. Às vezes são armas que, sabe, que saíram lá do Oriente Médio e vieram parar aqui. Né? E aí tem uma questão que é o seguinte, como são armas pesadas, são armas de uso tático, você não consegue correr com isso. As armas que eles apreenderam, foram que eles deixaram no chão, que os caras foram fugindo e foram deixando as armas para trás porque é pesado demais para carregar. Da guerra do IDF contra o Hamas, o exército israelense matou 120 terroristas do Hamas. Ou seja, a intensidade da guerra que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi superior à intensidade do conflito com o Hamas. Drones lançando bombas, drones de observação, aquela figura do jovem com foguete assim, para avisar que a polícia chegou, aquilo não existe mais. O drone do Comando Vermelho, ele está a 3.000 pés, 1.200 pés, ele consegue enxergar a polícia se aproximando já na Avenida Brasil, então a polícia não consegue mais chegar de forma desapercebida. É uma operação verdadeiramente de guerra, e se jornalistas, se a sociedade, se o Ministério Público, se os acadêmicos, os policiais já perceberam isso, poucos jornalistas também, mas se todo mundo não compreender que é uma situação de guerra, a gente vai ficar chovendo sempre no molhado. Vai surgir sempre um jornalista ou então um estudante. Pimentel, a operação que mais causou danos ao crime organizado foi realizada sem disparar nenhum tiro, que é no coração financeiro. Quando você ataca o financeiro dessas organizações, você ataca o coração dela, porque sem dinheiro elas não funcionam. É uma empresa capitalista, gente. O funcionamento do tráfico de drogas é o mesmo funcionamento de qualquer empresa capitalista. Ele precisa do dinheiro fluindo de ponta a ponta para aquilo funcionar. Se você pega e ataca sistematicamente o coração financeiro dessas organizações, acabou. Se você ataca a lavagem de droga, quer ver um exemplo simples? Eu estava conversando com um rapaz e aí ele falou tipo assim, o jeito melhor de combater o desmanche de carro não é você prender a pessoa que rouba carro. É você acabar com os desmanches de carro, porque aí o cara que rouba carro não vai ter mais para onde levar para vender aquele carro. Então, ou seja, você atacou o coração de funcionamento daquele sistema, né? E aí, tipo assim, você pega a Operação Carbono, acho que Carbono 14, eu não vou lembrar o nome da operação, é Carbono alguma coisa, que foi feita na Faria Lima, que atacou o sistema de lavagem de dinheiro da PCC, ela causou muito mais dano ao crime organizado do que a operação que foi feita no Rio de Janeiro. E detalhe, não disparou nenhum tiro. Então, sabe, esse é o ponto. A crítica que eu faço não é a esse tipo de operação. É lógico que vai chegar em determinadas situações se faz necessário ações violentas. Isso ninguém tem como negar isso. Só que quando você vai debater eficiência de ação, essa ação que foi feita no Rio, ela é muito menos eficaz do que a ação feita em São Paulo na Faria Lima. Dava para prender os bandidos. Dava. Os bandidos que colocaram os fuzis no chão foram presos. E eu posso mostrar a imagem? Pode, por favor. Brunão, pode colocar a imagem aí, por favor? Vai lá. Igor, uma casa
que o batalhão de choque não estava primeiramente, os fuzis apreendidos, né? CV Amazonas, CV Bahia, para mostrar que o Complexo Alemão virou um verdadeiro bunker das lideranças do CV de todo o Brasil. Então, nessa casa... M4, isso aqui eu acho. M4, M16, essa arma em pé aqui, ó. Fabricado nos Estados Unidos. Isso aqui é fabricado nos Estados Unidos, se eu não me engano também. Você tinha ali bandidos do Ceará, tinha bandidos da Bahia. Caraca, tinha olha aquele revolvão ali. É um 6 polegadas aí, 357. Mas essa arma aí é uma arma pouco usada pelo bandido, ó. Tropa da Bahia, né? O Comando Vermelho da Bahia, né? Exportado lá, fugindo lá da Polícia Militar da Bahia, que tá fazendo um serviço muito bacana também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ouvi falar... Ó, Tropa de Manaus, ali, ó. Eu li, na verdade, que alguns desses fuzis aí, eles chegam desmontados e são montados pelos caras lá. Sim, eles só enviam hoje, por contrabando, o ferrolho. Existem fábricas no Brasil utilizando impressoras 3D, né? Que fazem a placa do guarda-mão, fazem Nossa. a coronha, né? E os caras montam. Diferente, e não é para ofender, não, pelo amor de Deus, vou repetir isso, porque dá problema. Não é para ofender o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino. Tá. Diferente do que ele falou, não são fuzis de CAC, isso não é uma arma de CAC, tá? Isso é uma arma que veio importada, contrabandeada, só o ferrolho, o conjunto... Então, porque essa arma que você prendeu, ela é contrabandeada, automaticamente todas as outras são. Ali na imagem tinha um revólver novinho, todo cromado ainda. Como é que chegou lá? Isso não é fabricado, isso não é impressora 3D, né? do gatilho também, né? E o cano, o resto é montado no Brasil, né? Isso daí é um FAL que tu usou lá no Exército Brasileiro, quando tu serviu lá no CEP, no Forte do Leme, né? Fuzil automático leve, que é 762. Esse eu sei montar e desmontar. Esse fuzil, se o bandido tiver a 3.000 metros, ele pode matar um policial. Então, se o bandido tiver no Leme, ele pode matar um policial em Copacabana, né? Por esse motivo que eu digo, é uma guerra. Então, é possível render um bandido com um fuzil desse? É difícil pra cacete, né? Aí o jornalista... agora isso aí é uma imagem que eu coloquei. Ontem, a Polícia Militar do Ceará, de forma corajosa, matou 7 bandidos do Comando Vermelho, tá? Mas como é a Polícia Militar do Ceará, do governador Eumano, do PT... evidente que o Lewandowski não vai reclamar, não vai dizer que isso é um assassinato. Evidente que jornalistas da Rede Globo não vão chamar isso de chacina, porque isso aconteceu num estado de um aliado do Lula. É simples assim. É para provar para o imbecil que está nos vendo que o debate deixou de ser técnico. É meramente político, né? Então, se a Benedita da Silva hoje disser que isso é uma vergonha, porque olha o armamento, ó, umas garruchas velhas, uns revólver canela fina, um fuzil AR-15, sim, que é um fuzil poderoso e perigoso, mas o resto... Que não é fabricado no Brasil. Como é que essa arma entra aqui, Pimentel? Você vai falar essa parte? Aí, Ele a fala Polícia depois, Militar né? do Rio de Janeiro nem achou no alemão, isso aí não tem no alemão não, né? Isso aí não se acha mais em favela do Rio, isso se acha ainda no Ceará, na Bahia, em alguns estados. Lá, a Polícia Militar da Bahia, e parabéns para a Polícia Militar da Bahia, né? Perdão, do Ceará, né? Parabéns mesmo, porque a Polícia Militar do Ceará está tentando reverter o que aconteceu no Ceará. Tá tendo uma invasão lá, né? Foram 7 mortos, mas pro ativista de direitos humanos, pseudo-especialista em segurança pública, para ele isso aí não é horrível, isso não choca ele. O que choca é a Polícia Militar do Cláudio Castro matar alguém, a Polícia Militar do Tarcísio matar alguém. A Polícia Militar do Cláudio Castro, né, naquela operação, tinha um cara que estava há 2 meses na corporação. Você mandaria um aluno seu de 2 meses de treinamento para uma operação dessa, o Pimentel? Você mandaria? Porque fica essa questão, né? Você pegaria alguém do escritório e colocaria na linha de frente? Porque isso aconteceu. Teve isso. Você faria isso? Se você faria, ok. Né? Porque você pega uma parada
esconde várias variáveis, esconde ou esqueceu, enfim, não me interessa. Você ignora várias variáveis, como a qualidade do treinamento dos policiais que estavam lá, quem que eram os policiais que estavam lá, como que foi estruturada essa operação. Você pega o resultado final, analisa só o resultado final, o número, armas apreendidas, vagabundo morto, porque é isso que importa para vocês, né? Polícia Militar do Jerônimo Matar tá liberado pelo Lula, pelo Lewandowski, tá liberado. Eles não reclamam, eles não falam nada. Pelo contrário, o Lewandowski Mas olha só, e aí tem uma parada, tipo, se você tiver o mínimo de discernimento, você vê os dois casos, ele pega um caso com 7 pessoas mortas, o que no confronto mais acirrado é normal, do que uma operação que mata mais de 100 e compara os dois e põe na mesma prateleira. Peraí, contexto diferente, né? Tô falando que o que matou 7 é bom, não, gente. Porque o ideal é não ter que fazer esse tipo de operação. Mas eu tô falando, tipo assim, a comparação que ele faz é totalmente desmedida. Por isso que eu tô chamando a atenção justamente pro número de mortos, né? Quando você vai fazer uma operação dessa, que você tem que vai ter a chance de confronto relativamente alta, você vai ter gente morta. diz que o Ceará é exemplo de boa segurança pública, apesar de ter os piores números do Brasil. Ele diz que é exemplo. Então, isso aí é a evidência que o debate deixou de ser técnico e é totalmente político. E se a gente não abandonar essa porra, nós estamos fodidos. Temos que trazer isso para a técnica. Para técnica, mas como, filho? Como? Que técnica? Qual técnica que você quer utilizar? Né? Se for levar para o debate técnico, essa operação é um fracasso, porque ela não causou nenhum dano ao crime organizado. Ah, prendeu tantas armas. Eles arrumam mais, gente. Você mesmo falou que eles fabricam as armas, qual que para eles é perder 70 fuzil? Nem foi isso tudo. Você entende o ponto? E aí, tipo, vocês não aprenderam, eles pegaram no caminho, porque a galera foi correndo e deixando para trás, né? Então, tipo assim, é muito superficial a análise dele sobre o tema. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Trouxe mais um videozinho sobre o tema, como eu tinha falado com vocês. Um beijo enorme no seu coração. Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o vídeo, deixe uma sugestão se quiser, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!